Fala pessoal, beleza? Tá começando mais um podcast Debugando Carreiras, o seu podcast sobre carreira em tecnologia. Você que está começando, está entrando na área agora, não sabe bem o que vai fazer, você chegou ao lugar certo. Esse é o podcast Debugando Carreiras. Bom, hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que meu amigo Guilherme Soares. Ele que é da parte de infra aí, trabalha com DevOps, SRE, sysadmin, toda essa parada que ele vai falar pra gente aqui já já. Deixa eu fixar ele aqui na tela. Tá aí. E aí, Guilherme, tudo bem, cara? Boa tarde. Fala. Tudo bem, Wesley? Fala Tudo comigo. certo aqui, graças a Deus. Pô, e aí, cara? Bom, para começar aqui nosso podcast, eu queria que você se apresentasse aqui pro pessoal, falasse um pouco aí do que você faz, o que você faz hoje, com o que você trabalha. Meu nome é Guilherme Soares. Hoje eu atuo como SRE, trabalho de forma remota e iniciei a minha carreira na área de tecnologia no ano de 2007. 2007, hein, mano? Faz tempo, hein? Você tá na É, estrada aí já tem um tempo. Cara, antes de você falar o que faz um SRE, queria que você falasse para nós assim um resumo aí da sua trajetória, desde lá de quando você começou, o que você fazia e o que você veio fazendo até chegar hoje aí. então, eu iniciei minha carreira no ano de 2007. Meu primeiro emprego, eu trabalhei num provedor de internet. Na época que utilizava internet a rádio, a gente instalava aquelas antenas em cima das casas. Então, foi a minha primeira experiência como suporte técnico nessa empresa, a qual eu fiquei mais ou menos uns 4 anos. Nesse tempo que eu atuei na empresa, eu atuei em vários setores e comecei a gostar da parte de infraestrutura, da parte de sistemas operacionais, Linux. Foi quando eu embarquei na carreira de forma, vamos dizer assim, a fundo. Uhum, legal. E você mora onde, Guilherme? Que lugar do país você está falando com a gente aqui? Eu moro em Minas Gerais, em uma cidade chamada Divinópolis, interior de Minas Gerais. Divinópolis, legal. E aí você foi trabalhando e você sempre nessa área mais de infra, né? Sempre trabalhando mais com infra ali, né? Isso, sempre nessa parte de infra, na parte de sistemas operacionais e na parte de redes. Sempre acompanhando a tecnologia e os momentos de que aconteceram nas mudanças. Que legal. Até porque você começou em 2007, cara, e de É, 2007 para cá muita coisa tem mudado aí, né? Imagino com que certeza. antes você trabalhava mais com servidor on-premises, né? Servidor físico, e acompanhou toda essa migração para nuvem aí, né? Com certeza. Eu sou da época que logava SSH no servidor, instalava pacote por pacote, compilava. Hoje, vamos dizer assim, hoje funciona de uma forma diferente, mas eu trabalhei também como sysadmin. Uhum. Cara, e você pode contar para nós aí o que faz um SRE, um sysadmin, um cara de infra aí como você, o que ele trabalha no dia a dia assim? Então, vou começar com o sysadmin. Vamos dizer que ele é um profissional, que ele tem experiência técnica em redes e sistemas operacionais. É um profissional que faz instalações de aplicações, faz pequenas automações nos servidores. No entanto, ele faz de forma manual. Uhum. Com a mudança da tecnologia, principalmente depois da pandemia, veio muito forte. O Brasil começou a investir muito nos profissionais do tipo DevOps e do tipo SRE, que é mais o SRE a gente pode dizer que é o profissional responsável pela sustentação de ambientes críticos, pessoal que entende SLA, SLO, SLI, que são métricas para, vamos dizer assim, para cuidar da saúde dos sistemas e avaliar também indisponibilidades. Uhum. E aí nesses servidores fica hospedado tipo site, né, sistemas que o pessoal usa, né? Isso, aplicações, Aplicações. sites. Esses servidores, cara, qual o sistema operacional assim que é mais utilizado assim, de modo geral para esses servidores? Olha, no geral, e principalmente o que eu sempre atuei, a maioria são distribuições Linux. Eu Uhum. atuei desde a distribuição chamada Slackware, que é a distribuição mais antiga, também atuei com Debian, e também atuei com as distribuições mais novas, Ubuntu, SUSE Linux, etc. Uhum. Ou seja, todas essas plataformas, por exemplo, que a gente está gravando aqui, ou que o pessoal está usando para assistir esse vídeo, ou Instagram, Facebook, tudo isso está rodando em cima de um servidor que provavelmente é Linux, aquele cara ali, né? Com certeza. E provavelmente existe uma equipe por trás para cuidar da disponibilidade desses sistemas. Uhum. O episódio anterior aqui foi até com um desenvolvedor. Vamos falar que o desenvolvedor desenvolve a aplicação e você é o cara que mantém essa aplicação rodando, então, né?
Seria algo mais ou menos nesse sentido. Basicamente, além do cargo da observabilidade do SRE, o SRE também atua na parte de automação e também na administração de alguns serviços mais críticos, por exemplo, clusters de aplicações de microserviços, etc. Uhum, muito maneiro. Cara, deixa eu perguntar para você se hoje você já disse que trabalha remoto, né? A empresa que você trabalha, imagino que seja uma empresa grande também, uma multinacional. Você hoje está como sênior já, né, Gui? Desde Isso. 2007 aí, tem muita estrada. Cara, nessa sua carreira aí, teve algum momento que você sentiu que teve aquela virada de chave assim, tipo, agora eu não fico mais desempregado, tipo alguma coisa nesse sentido que você fala que não, agora eu sou um profissional, cara, qualificado. Teve alguma virada assim na sua carreira? Claro, eu acho que o momento, vamos dizer assim, o momento chave da carreira foi na pandemia. Uhum, Enquanto existia aquela insegurança de estar empregado, foi um momento que eu procurei me capacitar. Então, uhum, desde o início da pandemia, eu comecei a me capacitar para adicionar background para atuar de forma remota. Eu sempre atuei na forma on-site, sempre trabalhei presencial. uhum, Então eu comecei a ganhar habilidades naquele momento e eu vi que era possível começar a trabalhar de forma remota. No entanto, a gente sabe que na área de tecnologia muda as coisas toda hora. é O que a verdade. gente aprendeu lá atrás, hoje o pessoal já consegue utilizar com inteligência artificial. Uhum, é verdade. Então, o que eu penso que o profissional de TI ele tem que ter um pensamento, vamos dizer assim, o conhecimento lifelong learner, que seria o aprendizado para o longo da vida. O que você aprendeu na faculdade foi importante naquele momento, no entanto, você vai ter que estar sempre estudando a vida inteira para estar, vamos dizer assim, conectado com a tecnologia. Uhum, cara, muito interessante essa visão, né? Porque às vezes quem tá entrando na área não tem essa noção, né? Pensa que só você fazer a faculdade ali já é o suficiente para você se manter. E na área de tecnologia não é bem assim, né? Você tem que estar sempre se atualizando. Cara, e assim, para quem que tá querendo entrar na área de, vamos dizer, de infra hoje, né? Além da faculdade, o que que você aconselha assim por alto que a pessoa estude, que a pessoa fique de olho, vá atrás para poder embarcar nessas oportunidades melhores aí, enfim, de home office e tal? O que que você aconselha? Olha, eu acho que a primeira coisa é a pessoa identificar qual seria o ramo que ela gostaria de atuar, qual seria a área de negócio que ela queria trabalhar. A partir disso, ela buscar vamos dizer assim, um caminho, um roadmap de estudos. Então, usar um site, por exemplo, roadmap.sh e buscar o que é necessário para ser um DevOps, o que é necessário para ser um SRE e começar a utilizar as tecnologias. Por exemplo, hoje, antigamente se falava muito de Docker, que era necessário estudar, hoje praticamente virou um requisito obrigatório. Então, a pessoa saber trabalhar com containers, saber trabalhar com Git, saber trabalhar com versionamento semântico, saber os fluxos da branch ali, seria importante para ela começar a pensar trabalhar como time. Até um pouquinho de desenvolvimento também é importante hoje em dia, né, para quem está na área de infra aí. E essas ferramentas de, você falou, você citou o Docker aí, essas ferramentas de integração e deploy, assim, que que você fala que é o mais importante, assim, tipo Kubernetes, que mais que o pessoal pode ir atrás para poder ser um bom profissional hoje nessa área? Olha, eu acho que no primeiro momento a pessoa precisa buscar, vamos dizer assim, a base. Então ela tem que focar bastante no Linux, começar a utilizar distribuições Linux, talvez no dia a dia, no sistema operacional da sua máquina própria, aprender os comandos básicos de Linux, como que cria uma pasta, aprender a navegar nos diretórios, aprender a instalar programas, para depois partir para os containers. Você consegue ir direto para os containers, no entanto, se você logar dentro do container, você vai precisar saber de Linux. Uhum. Então, seria importante ter uma boa base de Linux e aprender todas as tecnologias modernas necessárias para a gente começar a atuar em ambientes maiores, vamos dizer assim. Uhum, interessante. Então, muita gente não tem essa noção, né, que o Linux é primordial para servidores. Eu até vejo uma galera aí que fala, reclama do Linux, fala que Linux é chato, Linux é ruim, mas assim, para você ser um profissional de infra, de DevOps, enfim, SRE, você tem que ter essa base de Linux no seu currículo, né? Com certeza.
Cara, e falando de hoje, assim, hoje em dia, não precisa citar nome de empresa, tá? E nem detalhes, assim, por alto. O que que você tá usando de tecnologia hoje em dia no seu trabalho que você tá fazendo hoje? O que mais que está sendo utilizado aí pela galera? Então, hoje, no mercado de trabalho, no geral, vamos dizer assim, são todas tecnologias voltadas para alta escala. Então, a pessoa vai ter que saber utilizar o Git, a pessoa vai ter que saber trabalhar com containers, a pessoa vai ter que saber um pouco de programação, ela vai ter que saber como funciona uma orquestração de containers. Então, o mundo do microserviço, para a pessoa que busca o remoto, é fundamental esse aprendizado. Então, ela vai ter que saber estudar um pouco de Kubernetes, Uhum, saber como que funciona uma arquitetura de um cluster, o que é um control plane, quais são as funções do worker nodes. Então, ela tem que ter essa base para ela começar a atuar. legal. Eu soube por alto aí, que você trabalha num time voltado para monitoração hoje, né? E quais as ferramentas, assim, falando da parte de monitoração que você está usando hoje em dia aí para trabalhar? Então, existem várias ferramentas de monitoração hoje, principalmente para o mundo do microserviço, todas são open source, vamos dizer assim. Existem bastante ferramentas open source. Então, existe o Dynatrace, ferramentas que você pode utilizar, existe os Zabbix que você pode utilizar, existem as Uhum, ferramentas do Grafana que você pode utilizar. Então, hoje no mercado existem várias e que a gente pode implementar no cluster Kubernetes. Então, por ser software livre, ele te dá a possibilidade de utilizar várias ferramentas de mercado. Você não precisa ficar preso em uma ferramenta, e isso é até ruim porque é o famoso vendor lock-in, você ficar aprisionado no fornecedor. Então, essa ideia de poder utilizar várias tecnologias seria importante. entendi. Às vezes a empresa assinou um contrato com uma empresa, com uma outra empresa que fornece um serviço, né? E aí às vezes o profissional fica preso só naquela ferramenta, porque é o que a empresa tem licença para operar, né? Mas aí que nem você falou, tem muita ferramenta boa no mercado aí que é open source, né? De graça. Prometheus, né, para monitorar, Grafana, enfim, outras ferramentas também da stack do Grafana aí. Então tudo livre aí, você pode baixar a imagem e subir um container e brincar aí nas suas experiências do dia a dia, não é isso? Isso mesmo. Maneiro. Cara, e você chegou a comentar rapidamente que hoje você trabalha de forma remota, né? E você trabalhou muito tempo no presencial. Cara, eu queria que você discorresse um pouco aí, falasse a sua opinião sobre o trabalho remoto e como isso ajuda ou atrapalha ao mesmo tempo também. O que, que você tem de visão para passar aí sobre o trabalho de home office aí, de modo geral? Então, por eu ter atuado praticamente a vida inteira no presencial e mais ou menos há um ano e meio atuo no remoto, Uhum, o que eu senti de diferença? No ambiente remoto, você tem mais liberdade para trabalhar, principalmente a maioria das pessoas gastam hoje muito tempo com locomoção. é verdade. Então, se você consegue trabalhar em casa, no remoto é uma gestão baseada 100% em resultado. Então, se você está preparado e gosta desse modelo de trabalho, você não vai sentir nenhum impacto, porque você vai ter suas histórias de usuário para fazer e você vai trabalhar muitas vezes resolvendo problemas. Então, a gente vai ser pago para resolver problema. E Uhum, quem gosta de problemas complexos, às vezes você vai trabalhar bastante tempo numa tarefa sozinho, é interessante também. Mas o ambiente remoto, no geral, te dá liberdade de trabalhar em qualquer lugar e também a praticidade de trabalhar em casa, mais uhum. confortável. É até um caso interessante, assim, com todo respeito, tá? Mas você é um cara que mora no interior, né? Divinópolis, uma cidade de interior, e você atua numa empresa aí multinacional, uma empresa gigante. E, cara, isso não faz, assim, para entrega, não faz a mínima diferença de onde você tá, né? Se você tiver energia elétrica e internet, basicamente, e o conhecimento, é óbvio, né? Você consegue entregar o mesmo resultado. Então você pode morar aí na tranquilidade da região que você sempre morou, que nasceu e tal, e entregar um resultado para uma empresa aí internacional, no caso, né, basicamente. Com certeza, te dá essa liberdade de, vamos dizer assim, ó, poder realizar um sonho, porque às vezes para a pessoa que mora longe, para fazer esse tipo de mudança, é um impacto maior devido ao custo de vida, para mudar para uma capital, vamos dizer assim, ó, talvez eu multiplicaria meus gastos umas 5 vezes se Uhum, mudasse para a capital.
Então, tem a possibilidade de atuar numa empresa grande, tem a possibilidade de ganhar um salário atrativo do mercado, da capital, e morar no interior, que o custo de vida é mais barato. Então, é muito interessante o remoto, o que ele te faz é aprender, conhecer, principalmente também você interagir com pessoas com visões diferentes das suas. Uhum. Então, eu acho muito importante que abre a nossa mente e também a possibilidade de aprender mais. Legal. Inclusive, pessoal, para quem quiser saber um pouco mais aí da carreira do Guilherme, o LinkedIn dele vai estar aqui na descrição desse vídeo e você pode ir lá procurá-lo e ver aí como que foi mais ou menos aí a carreira do nosso amigo. Gui, eu vou trazer um tema aqui que eu estou perguntando para todos os convidados, eu quero saber a opinião deles sobre isso, que é, cara, inteligência artificial, né? Chat GPT, enfim, e outros. Cara, como que a inteligência artificial tá te ajudando no dia a dia ou não, ou te atrapalhando? Queria que você desse uma visão para nós aí, da sua visão, no caso, sobre inteligência artificial e como que isso está mudando o mercado aí, principalmente na parte de infra e automação também, né? Claro. Em relação à minha parte, o que eu acho interessante na inteligência artificial? Hoje o pessoal utiliza muito o chat GPT, Copilot, etc. No entanto, na nossa área de DevOps, SRE, desenvolvimento, o pessoal tem muito utilizado o conceito de existir um par para ajudar no desenvolvimento. Então, Vibe coding, né, que o pessoal chama. isso, vibe code. E também a possibilidade de utilizarmos, vamos dizer assim, plugins necessários para ajudar a acelerar a entrega dos nossos códigos. Então, hoje, praticamente, as ferramentas de inteligência artificial têm um papel fundamental no aumento da velocidade da entrega. Então, eu acho muito importante que conseguimos, vamos dizer assim, fazer code review no código antes de enviar para Uhum. produção e alguém aprovar. Então, ali você já consegue fazer uma refinada no código para possíveis problemas. Legal. Então, depois de você desenvolver, você pede para a inteligência artificial dar uma olhada para você ali, né, ver o que pode melhorar e tal, né? Que Isso aí. legal. Cara, e para quem está começando assim na área de tecnologia de modo geral, você acha que é uma boa fazer tudo com inteligência artificial ou ter que dar uma dosada? Ou o que, que você acha que a pessoa que está começando pode tirar de proveito da inteligência artificial? Por que, que eu falo isso, né? Porque tem muita gente, principalmente da área de desenvolvimento, que está começando, que ela só fala pro chat GPT, copia o código e cola, né? E aí chega numa entrevista, por exemplo, a pessoa não consegue desenrolar nada porque quem faz tudo é o chat, né? Então, o que, que você tem de opinião para falar para quem está começando aí sobre inteligência artificial? Então, eu acho que é muito importante a pessoa utilizar a inteligência artificial a favor dela. No entanto, eu também acho importante a pessoa querer aprender a base. Com a base, ela pode utilizar a inteligência artificial para ajudar a acelerar a entrega. Então, eu acredito que a partir do momento que a pessoa já tem uma base técnica sólida, ela pode utilizar a inteligência artificial para acelerar as entregas que ela precisa fazer. Não adianta fazer 100% na inteligência artificial, porque às vezes, se você precisar resolver algum problema, você não vai saber o que está resolvendo. Às vezes você vai gerar um débito técnico devido a essa situação. Uhum, é verdade. Guilherme, e cara, aproveitando que a gente está falando aqui para um pessoal que está começando, cara, primeiro, né? Que dica você dá para a pessoa que está fazendo faculdade e tal? O que, que ela pode estudar além da faculdade? Estou falando assim, em sentido de certificação, que é muito importante, certificações em nuvem, principalmente aqui na nossa área. O que, que você dá de dica para o pessoal enriquecer o currículo para quem está começando e quer entrar nessa área de infraestrutura? Então, em relação às certificações, a visão que eu passo é que a pessoa foque apenas em um provedor de nuvem e que ela tenha a cabeça aberta que não existe o provedor A ser melhor que o B. Sendo que hoje existem serviços até que interligam os provedores, que o pessoal chama do conceito de multi-cloud. Então a pessoa escolhe um provedor para aprender, entenda os fundamentos do provedor e tente criar hands-on para melhorar o conhecimento técnico. Então, ela vai criar pequenos projetos, vai publicar no Git, e com isso ela vai começar a ganhar experiência de como ela vai subir o projeto para o Git, como que ela vai documentar um projeto, como que ela vai automatizar um projeto, porque a ideia do profissional DevOps e do profissional SRE seria o mindset de automatizar tudo.
Você não vai utilizar, vamos utilizar igual o pessoal fala aí na área de tecnologia, o ClickOps. Você não vai entrar dentro da console e vai ficar alterando os componentes de forma manual, porque às vezes você precisa fazer isso em vários ambientes. Então, uma forma prática é começar a utilizar versionamento de código, utilizar ferramentas de automação, as quais vai agilizar na entrega e vai diminuir a quantidade de erros, porque você tem um blueprint ali, você tem um modelo daquela estrutura onde que não vai ocorrer erros. Uhum. Até complementando um pouco o que o Gui falou, os principais provedores cloud aí do mercado, eles têm serviços gratuitos que você pode usar por um tempo determinado, onde você vai poder ter a experiência de estar dentro do console e fazer, enfim, fazer coisas e fazer umas brincadeiras lá para você ir aprendendo, tipo AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, Google Cloud é GCP, né? Azure, AWS, Oracle, é isso, né, basicamente. Todos esses provedores eles têm serviços gratuitos, basta você criar uma conta lá e aí você vai, que nem eu falei, vai ter contato direto com o console ali, vai ver o que, que dá para fazer e vai ter um período para aproveitar esses serviços aí, fazer uns projetos como o Gui falou, colocar no seu Git, colocar no seu LinkedIn e aí vai ter um mais, vamos dizer, um currículo mais cheio, né? Atrativo. Mais atrativo para poder apresentar ali numa eventual entrevista e tal. E continuando, emendando esse assunto aí de currículo, Gui, você tem alguma dica aí para o pessoal que está começando para primeiro para fazer um LinkedIn legal e também uma dica de entrevista aí para poder conseguir ser selecionado e conseguir passar numa entrevista e entrar no mercado? O que, que você pode falar para a galera aí? Então, eu acho que a maior dificuldade hoje em conseguir um emprego remoto é a falta de experiência. Então, eu acredito que para a pessoa que está iniciando na área de tecnologia, seria importante ela, além dos hands-ons, que seriam os exercícios que ela ia praticar, ela tentar levar isso para dentro da empresa, talvez a cultura que ir para a nuvem seria importante para a empresa, porque aumentaria disponibilidade também, algumas partes de negócio. Se a pessoa foca nisso, ela vai começar a ter contato com os serviços da nuvem dia a dia, ela vai ter habilidade técnica suficiente para começar a conseguir aplicar nas entrevistas. Às vezes ela não tem experiência em ambientes de larga escala, no entanto, ela tem contatos com o ambiente dia a dia, com o ambiente pequeno. Uhum. E esse contato vai fazer a diferença para a pessoa conseguir uma vaga remota. Então, eu acho que seria importante o contato com a tecnologia Uhum. vai fazer ela conseguir o emprego que ela tanto sonha. Que legal, né? Porque às vezes a gente, mesmo no mundo de hoje, tem muitas empresas pequenas que não trabalham com nuvem ainda, né? E às vezes você está dentro de uma empresa dessa, você não tem a experiência na nuvem, mas que nem o Gui falou, você pode tentar negociar ali com seu chefe, com o dono da empresa, para levar o ambiente da empresa para dentro da nuvem. E aí a empresa vai ganhar, que vai ter um ambiente melhor, e você vai ganhar tendo a experiência. Você vai poder falar, olha, eu fiz a transição desse ambiente aqui que era 100% on-premises para a nuvem, né? Isso já vai ser uma experiência que você vai poder colocar no seu currículo, não é isso? Com certeza, vai ser seu primeiro portfólio. E isso faz Exatamente. muita diferença porque às vezes a pessoa tem apenas conhecimento de certificação técnica, no entanto, ela não viveu um problema no ambiente de produção. E essa diferença que a pessoa tem esse problema, a gente não consegue, vamos dizer assim, simular uma certificação. A certificação é muito importante, mas também é importante o conhecimento técnico para você, no ambiente de produção, para você entender o que pode acontecer num possível problema. Aham, é verdade. Gui, e me fala aí, cara, da sua carreira aí, o que que você planeja aí para o futuro aí, a médio prazo, vamos falar daqui uns 5 anos, uns 10 anos, o que que você pretende estudar ou se pretende migrar para algum lugar, o que que você almeja aí para os próximos passos aí da sua carreira na tecnologia? Então, para os meus próximos passos, hoje eu já atuo como sênior. Uhum, Eu quero, vamos dizer assim, ó, melhorar as minhas habilidades com desenvolvimento uhum, e talvez futuramente atuar como cargo de staff. Eu entendi. sempre gostei da parte técnica, então eu gosto de colocar a mão na massa. Eu tenho um perfil que eu Uhum. gosto de participar do projeto, eu gosto de colocar a mão na massa. E Então, esse talvez num longo cargo prazo seria, vamos dizer assim, a liderança técnica.
E isso que eu perguntei, esse cargo de staff, ele é um cargo mais de gerenciamento ali, de liderança, no caso? Ele é como se fosse um tech leader. Ah, entendi. Um tech leader é tipo um gerente ali de projeto, né, para quem tá começando agora. Gui, você falou agorinha que você trabalha bastante com Linux, né, cara? Eu queria saber como que é essa vida aí de quem trabalha com Linux. É tipo assim, tenho curiosidade de saber se é, por exemplo, se é com interface gráfica ou é mais no CLI ali, só dando mais comando. Como que é? É uma VM Linux, são VMs, né, Linux, ou a sua máquina, por exemplo, de trabalho, ela é uma distribuição Linux? Como que é o trabalho aí de quem está diretamente ligado aos servidores Linux aí? Cara, vamos dizer assim que durante a carreira eu trabalhei das duas formas. Aham. O meu computador pessoal hoje, eu uso ele Ubuntu 100% Linux. Só Uhum. que quem trabalha com Linux no dia a dia vai ou vai logar no servidor para conferir alguma coisa, ou ele vai trabalhar com ferramentas de, vamos dizer assim, de automação. Eu vou falar uma ferramenta que talvez é importante. Normalmente, quem trabalha com Linux, se você pede para a pessoa instalar um programa, ela vai logar via SSH, vai rodar algum comando de instalação, dependendo da distribuição, e vai instalar o pacote. Certo. Mas se às vezes sair uma história de usuário para a pessoa, para falar para que eu preciso que você faça isso nesses 100 servidores, Uhum. aí você não. Eu preciso que você me entregue daqui 2 horas. Aí a história muda um pouco. Certo. Aí temos ferramentas de automação. Vou falar uma ferramenta aqui, um exemplo, uma ferramenta que chama Ansible. Ansible ela é uma ferramenta de automação onde você consegue instalar de forma em massa em todos os servidores. Então, se eu preciso instalar o Nginx, se eu preciso instalar o Apache, que são servidores web, você monta um playbook, que seria, vamos dizer assim, um conjunto de plays. Cada parte vai fazer uma execução no código, e esse código vai ter um inventário, o qual vai logar em todas as máquinas e vai fazer a instalação de forma automatizada. Então você consegue montar playbooks para fazer isso de forma, vamos dizer assim, ó, igual. Uhum. O Ansible, ele tem o CLI, então você roda na mão, no entanto, ele não é muito bom para você rodar via time. Você vai ter que ter o Ansible, mas se você quiser utilizar o Ansible, você vai ter que utilizar o Git para versionar o código no Ansible e a equipe saber o que você está fazendo. No entanto, tem ferramentas gratuitas, por exemplo, no Ansible tem o Ansible Tower, que é um produto da Red Hat, e também tem o AWX, que seria, vamos dizer assim, o Ansible Tower gratuito, onde você consegue ver o workflow de funcionamento de toda a automação. Então, por exemplo, essa tarefa, no momento antigo, talvez seria algo de se assustar. Só que hoje existem ferramentas que fazem o deploy em massa. Uhum. Então, é buscar automatizar tudo. Ferramenta, o mindset e a C. Infraestrutura sobre código. Legal. Infraestrutura como código é um conceito muito falado aí no mercado também, né? O pessoal pede bastante aí nas vagas. Cara, e assim, eu sei que hoje você está trabalhando, você está empregado, mas você consegue dizer para nós aí, principalmente na parte de infra, o que que o mercado está pedindo hoje assim para um profissional de infraestrutura, seja sysadmin, seja CRE, ou DevOps, o que que o mercado está pedindo de skill para essa pessoa que está querendo entrar? Olha, para a pessoa que está querendo começar, vamos dizer assim, a pessoa vai ter que saber versionar código, ela vai ter que saber Git, Uhum. ela vai ter que saber o básico do Linux, a manipulação de comandos, a pessoa vai ter que saber pelo menos os 2 servidores web, a pessoa vai ter que saber trabalhar com Apache, saber trabalhar com Nginx, saber trabalhar com proxy reverso, porque às vezes a aplicação não vai poder ficar exposta na internet, então ela vai ter que saber trabalhar com HAProxy, com Nginx, com Traffic, que são servidores proxy. Uhum. Ela vai ter que saber construir imagens de containers utilizando Docker, Legal. ferramentas de observabilidade, porque o mais importante da aplicação está no ar é você também saber se a aplicação existe algum problema. Então você tem que observar a aplicação pelo conceito de logs, métricas e traces para Uhum. saber qual que é a saúde da aplicação. E você vai medir a sua aplicação, não é o tanto o tempo que ela está rodando. Você vai medir ela pela disponibilidade agregada. O total de erros dividido pelo total
de requisições. Então você começa a entender o conceito de disponibilidade agregada. E também a parte de microserviços, que são a parte de containers. Então a pessoa vai ter que saber Kubernetes, vai ter que saber um pouco de algum provedor de nuvem, ela vai ter que saber Oracle Cloud, Azure, Google Cloud, AWS. Uhum. Com essa base, eu acredito que ela está preparada para começar a atuar no mercado de trabalho, tanto júnior, pleno ou sênior. Legal, cara, muito interessante mesmo. A gente já está chegando aqui ao final da nossa entrevista. E Gui, você tem mais alguma coisa aí que você gostaria de deixar registrado aí pra galera, da sua parte? Gostaria. O que eu gostaria de deixar registrado é que a área de tecnologia é uma área que exige bastante resiliência. Então, às vezes, você vai se portar diante de um problema, às vezes você nunca resolveu aquela situação. Então, você tem que começar a enxergar o problema como uma oportunidade de crescimento. E pensar que se aquela pessoa selecionou aquele tipo de problema para você, quer dizer que ela acredita muito no seu trabalho e que você tem capacidade de resolver aquela situação. Eu acho que a resiliência é o principal fator para quem trabalha com TI, porque nossa área, a gente vive altos e baixos. Tem dia que as coisas vão dar errado e tem dias que vão dar certo. Então, a gente saber dosar que momentos ruins também são importantes para a gente crescer. Muito bom, cara, gostei. Tem que a gente é contratado para resolver problema, né, de modo geral, né? Então, É isso aí. o problema ele não pode te assustar, né? Tem que ser igual o Guilherme falou aí, o problema tem que ser visto e enxergado como uma oportunidade de crescimento, não é isso? É isso aí. Muito bom, cara. Então é isso, deixa uma palavra final aí, se despede da galera que a gente já vai estar encerrando. Pessoal, nunca desista dos seus sonhos e para cima. É isso aí, cara. Então, pessoal, muito obrigado por assistir mais um episódio do Debugando Carreiras. Esse foi Guilherme Soares. LinkedIn dele vai estar aqui na descrição para vocês ir lá seguir o nosso amigo Guilherme. E é isso aí. Um abraço, até o próximo episódio. Guilherme, Até mais. falou, galera.